Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Bolsonaro poderia tranquilamente ficar em casa, assim como fizeram inúmeros líderes mundiais. Eles não foram para os Estados Unidos, gravaram lá as suas falas e mandaram, e olha, tá aí, vocês veem aí o que eu quero falar e boa. Foram cuidar das suas vidas e não foram se expor. A verdade é que o Bolsonaro, nessa ida para ele aos Estados Unidos agora, isso só depois contra ele. O sujeito chegou lá, ele teve que acompanhar de perto uma série de manifestantes. Os manifestantes nas ruas, fora Bolsonaro, nas ruas de Nova York. Nós tivemos esse caso do ministro da Saúde esticando um fuck you na cara dos manifestantes, cara. Para você pensar a bizarrice. A gente teve lá um outro componente lá da comissão fazendo arminha em direção aos manifestantes. Para que isso? Ele virou piada, ele foi lá para virar uma piada internacional. Os veículos de comunicação falando a respeito das atitudes imbecis, dele ter que ficar num cercadinho para fora do restaurante para comer. Ele só foi para lá para passar vergonha e para criar essa situação de vergonha para o país. Então a grande verdade é que não valeu para nada. As pessoas, na verdade, em termos gerais, o próprio Estados Unidos, eles não estão muito aí com esse negócio de Assembleia Geral da ONU. É uma coisa que eles nem noticiam. Também, de certa forma, o próprio norte-americano, ele não gosta de noticiários. Os noticiários nem têm tanta audiência assim, enfim. A gente, na verdade, ficou atento ao discurso porque a gente sabe que o Bolsonaro ele utiliza esse discurso da ONU para fazer um certo proselitismo e para puxar o saco dos seus fanáticos seguidores. No ano passado, a coisa foi pior do que esse ano. Esse ano ele estava só mentiroso, só mentindo só. Ele não entrou naquelas narrativas imbecis, apesar de ele ter falado lá que o Brasil quase foi entregue ao socialismo, que é uma coisa que você fala, meu pai, mas vamos colocar assim, mentiu, mas não foi, por exemplo, o ano passado ele falou sobre cristofobia. Coitado dos cristãos brasileiros que tem uma perseguição aos cristãos aqui no Brasil. Ele chegou a dizer isso no ano passado. Então, esse ano até que a coisa não foi tão complicada. Mas, paralelo a isso, foi lá e teve que acompanhar de perto um caminhão outdoor que ficou andando pelas ruas de Nova York. Olha a imagem desse caminhão. Tivemos vários takes aí desse caminhão fazendo uma campanha contra o Bolsonaro lá em Nova York. Quer dizer, é só para passar vergonha mesmo. Eu vou trazer um resumo do que foi o discurso dele hoje, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, por favor. A gente não pede dinheiro para você, a gente pede se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho se você é inscrito, é o que a gente pede aqui. Bom, além de falar essas questões contra o socialismo, né, que o Brasil quase foi entregue ao socialismo, que nós ficávamos, de certa forma, ajudando apenas países comunistas, aquela história toda, ele também mente em relação às terras indígenas, e aqui no Brasil existe uma discussão a respeito de terras indígenas que tira dessa discussão aqueles que realmente são os verdadeiros donos das terras aqui no Brasil, que são os grandes latifundiários. Por que essa discussão muitas vezes ela é enviesada? Porque os grandes latifundiários também são políticos. É por isso que não anda aqui no Brasil uma reforma agrária decente, que possa, de alguma forma, distribuir essas terras para aqueles que querem produzir. Paralelo a isso, existe um combate aos produtores menores, a produção chamada... A gente tem uma agricultura familiar, esse é o nome correto, e há um combate à agricultura familiar aqui no Brasil, por quê? Porque nós temos esses grandes latifundiários, grandes produtores de soja que fazem esses desertos aí pelo país para produzir soja e faturam bilhões e, na verdade, detêm poder financeiro, poder político
e até um poder social em alguns aspectos. Então a gente fica nessa situação de falar mal de terra indígena numa relação completamente equivocada a respeito, sendo que as terras indígenas no Brasil são também as terras mais, do ponto de vista de produção, são as terras mais bem preservadas. Então, aí ele quer dizer que os indígenas eles vivem numa situação como se fosse um cativeiro humano, é muito distorcido. Ele também fala sobre a ditadura venezuelana, que ele, na verdade, ele recebe refugiados da ditadura venezuelana, mas ele não fala, por exemplo, que a Venezuela ajudou mais Manaus do que o próprio Brasil. Ele nega essa ajuda da Venezuela para Manaus e nega, inclusive, que na ocasião ele sequer foi lá pegar a gente tinha lá uma doação de oxigênio, né? E ele sequer foi lá pegar esses oxigênios lá, esses caminhões de oxigênio para poder fazer doação para Manaus. Então, aqui no Brasil nós tivemos a Venezuela em primeiro, depois o Paulo Gustavo em segundo, aí vem o Brasil na ajuda a Manaus, né? E se bobear, junto com o Paulo Gustavo, uma série de artistas também que fizeram doação. Ele também fala sobre aqueles que ficaram obrigados a ficar em casa. Os governadores e prefeitos obrigaram as pessoas a ficarem em casa. Ele vai falar isso na ONU, onde a maioria dos países do mundo fizeram a mesma coisa. As ações de lockdown, elas são, do ponto de vista da ONU, elas são espalhadas por... É internacional, né? É uma coisa global. Então ele condena os governadores e prefeitos por algo que muitos daqueles países que estão lá fizeram. É aquela coisa do negacionismo, que inclusive em algum momento ele fala sobre essa situação das vacinas, né? Porque ele diz, ele não toma vacina, mas ao mesmo tempo ele quer dizer que, olha, vacinamos mais do que os Estados Unidos. Só que na mesma situação em que ele fala sobre o avanço do Brasil na vacinação, ele mete o pau na vacinação. Ele fala, não podemos ter passaporte, o passaporte da Covid, passaporte de vacinação, isso não pode existir. E aí você fala, mas como é que é essa situação? Você está falando bem ou você está falando mal da vacina? Você está querendo, de alguma forma, capitalizar em cima da vacinação, mas de outra forma você é contra a vacina. Você sequer tomou a vacina. Por que será que o Bolsonaro não toma vacina? Será que o Bolsonaro tem medo de agulha? Será que ele não pode ver uma agulha, que ele tem pavor? Tem muita gente que tem medo de agulha. Eu mesmo não sou um fã de agulha, mas pela questão do diabetes eu tenho que tomar uma picada todos os dias. Eu quis fazer piada com isso, hein? Não venha me interpretar errado. Ele também fala sobre os $800 que ele deu para as pessoas. Ele deu, né? Para as pessoas e tudo mais. Faz aquele cálculo que ele já fez, um cálculo errado, é um cálculo equivocado. Mas ele tenta dizer, nossa, eu ajudei. Mas não ajudou nada, ele demorou para colocar o auxílio emergencial, ele interrompeu o auxílio emergencial por meses, depois ele voltou com o auxílio emergencial, que não é o suficiente. Então ele tenta capitalizar em cima de coisas que aqui no Brasil a gente vê claramente que não tem sentido. É algo que não tem sentido. Para piorar, ele defende o tratamento precoce. O Bolsonaro, no dia 21 de setembro, ele está defendendo, de 2021, ele está defendendo o tratamento precoce. Ele chega a dizer, olha, eu não entendo porque muitos países são contra o tratamento precoce. Olha, se o Bolsonaro não entende isso, é sinal de que ele não é apenas burro e desinformado. Ele é um sujeito que é claramente um negacionista. Porque é óbvio, os países eles não defendem o tratamento precoce por um motivo só, o tratamento precoce não funciona. Não funciona. Ou será que é só aqui no Brasil que os líderes querem salvar as pessoas da morte? Quer dizer que se o tratamento precoce funciona, os outros países são negligentes em relação ao seu povo? Não querem usar o tratamento precoce? Por quê? Ele fala também sobre
o 7 de setembro, ele tenta capitalizar sobre o 7 de setembro, não dá para ficar muito tempo capitalizando sobre isso, porque o 7 de setembro já morreu, já foi um passado distante, vamos colocar assim, não deu certo como ele gostaria, o número de pessoas foi bem menor, teve pessoas na rua, mas não o suficiente para ele capitalizar. Ele também fala sobre desempenhos na economia, então ele fala que tem um dos melhores desempenhos entre os emergentes e ele mente sobre isso de uma forma grotesca. Ele não tem o melhor desempenho nem entre os emergentes, nem entre os países da América, nem entre os 30 maiores países do mundo. Não tem uma forma ali de você dizer que ele tem o melhor desempenho de economia. A economia no Brasil é um fracasso. O Paulo Guedes é um fracasso. A única coisa que o Paulo Guedes consegue produzir para o país é caspa. É a única coisa que ele produz para o país. Paulo Guedes não consegue fazer absolutamente nada. Ele é um péssimo gestor nessa economia brasileira e foi apresentado em campanha como a solução para o Brasil. Ele também fala sobre fim da corrupção e esquece todos os problemas que nós estamos vendo aí. A ex-esposa com esse filho, né, com o popular ratão aí, com essa mansão, o outro filho também com mansão, esses problemas todos com rachadinha, os auxiliares e assessores diretos desses políticos, inclusive dele, falando sobre rachadinha, falando sobre corrupção, os problemas com relação à CPI que estão todos sendo levantados aí, às claras, empresas que estavam roubando bilhões em vacinas, e ele fala que está há 2 anos e alguns meses sem corrupção no país. Então é um cara de pau, é um mentiroso. Aí vem falar sobre ferrovias, mas esquece e fala sobre, vamos falar sobre ferrovias, que é uma discussão de 100 anos. Há 100 anos atrás falava em ferrovias. E ao mesmo tempo ele instiga os caminhoneiros a parar o país. Ele quer defender o transporte e, sabe... Esse é o Bolsonaro. Isso é um resumo do que foi esse discurso de hoje. Mas teve mais coisas. Ele fala sobre a questão ambiental no Brasil como se fosse a coisa mais espetacular do mundo. A coisa mais importante do mundo. Só que, em alguns momentos, ele fala sobre o avanço... Bom, ele fala da questão ambiental, mas não fala sobre o desmatamento da Amazônia, não fala sobre, por exemplo, essa situação de acabar com as reservas de preservação, né, com as áreas de preservação no país. Ele não fala sobre isso. E o pior, ele não fala sobre o problema que nós estamos vivendo, que está diretamente ligado à questão ambiental, que é a crise hídrica. Então, olha, o que a gente sempre vê com relação aos discursos do Bolsonaro na ONU, com exceção de alguns passados aí, que ele ficava defendendo coisas completamente amalucadas, é que aquele Brasil que o Bolsonaro coloca ali é o Brasil que a gente quer. Aqueles caras que votaram, né? Tem muita gente que votou no Bolsonaro e rapou fora para Portugal, por exemplo. Esse pessoal que está lá em Portugal, vendo esse discurso aí, e para outros países, né? Esse pessoal que está que saiu do país depois de voltar no Bolsonaro, provavelmente agora eles queiram voltar. Ver esse discurso do Bolsonaro e falar, olha, 1000 maravilhas, economia está uma maravilha, tá tudo uma maravilha nesse país, vou voltar para lá. E aí não vê o que está acontecendo no país com a franquia que nós temos aqui, que é a franquia na parte, por exemplo, de comércio, é a franquia aluga-se. É impressionante a quantidade de lojas no comércio com essa franquia, aluga-se. Que você olha aí pelos comércios do país, você só vê essa marca, né? A marca aluga-se. É impressionante a gente ver a situação do país numa realidade em que lá no discurso está tudo muito bonito e a hora que você vai ver o país, 19 milhões de pessoas passando fome. Ele fala sobre a questão meio ambiente, fala sobre terras indígenas. Não, temos uma quantidade absurda de situações aqui favoráveis aos indígenas e não fala sobre, por exemplo, crianças Yanomami que estão morrendo de fome, que já morreram. Já morreram. Já coloquei aqui um número absurdo de crianças, né? Pelo menos mais do que 20 crianças que já morreram de fome no governo Bolsonaro. Morreram de fome. Então,
A realidade do Brasil, em contraste com o que falou o Bolsonaro, ela é dura, ela é complicada e cabe a nós, pessoas de consciência, entenderem o que está acontecendo no país. Porque se a gente olhar esse discurso aí, o pessoal do Bolsonaro, ó... Uhul! Mito, mito! Mito, mito! Mito! Né? É isso. Mas a gente está vendo o que está acontecendo no país e só lágrimas, né, na frente de tudo. Eu quero que você coloque aqui, depois desse resumo, o que você achou do discurso do Bolsonaro na ONU e qual que é realmente a sua opinião a respeito da situação no Brasil. Tá tudo às mil maravilhas aí. A questão ambiental no Brasil está maravilhosa, a situação econômica do Brasil é a melhor de todos os tempos. Como é que está a situação aí? Nós falamos aí no vídeo de ontem a respeito da percepção do povo em relação à situação econômica e o fato de mais da metade do país ter diminuído muito a sua situação econômica, né? Ter piorado a situação econômica. Coloque o seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Quando você dá o like, outros brasileiros como você podem ver esse vídeo também. Se inscreva no canal, ative o sininho. Você que chegou até o final do vídeo, não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Esteja com a gente. A gente se encontra numa próxima.